O próprio livro, tá? Não sei se você prestou atenção já alguma vez nisso. O nome do livro é Epístola aos Hebreus. Aleluia. Quem era o povo hebreu? O povo judeu. Aleluia. O povo judeu tem uma epístola especialmente escrita para eles, para que eles venham entender, né, o plano de Deus, o propósito de Deus. Por isso você vai ver aqui várias linguagens, né, acerca de sacrifício de animais, porque o autor, que não diz quem é o autor dessa carta, como dizem que é Paulo, ele vai falar coisas concernentes à religião deles. Aleluia. Mas o princípio para nós é o mesmo, como igreja. Então Paulo, que eu creio que é o que escreveu, está falando para crentes judeus que se converteram, mas tinham práticas velhas. Aleluia. No capítulo 10, no verso 1, vai dizer que a lei é todo o Antigo Testamento, tá? Todo o Antigo Testamento, desde Êxodo até Malaquias, vai falar sobre a lei. Lei e os profetas, é um período que Deus determinou uma lei. Então, a lei de Deus, ela vai desde Êxodo até Malaquias, e de Gênesis até Malaquias, que é todo o Antigo Testamento. Todo esse Antigo Testamento, ele não são imagens exatas, mas são sombras das coisas que haveriam de acontecer. Ou seja, é uma espécie de encenação, tá, de uma verdade que viria depois. Nós não estamos mais debaixo das sombras, já chegamos na imagem exata. Enquanto no Antigo Testamento havia imagens, sombras, agora estamos na imagem exata. Sacrifícios de animais eram sombras do sacrifício exato e perfeito de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Então tem muitas formas e muitas maneiras de Deus falar no Antigo Testamento. Por exemplo, eu estava lendo livro de Levítico, capítulo 16, escuta isso, Arão. Deus, ele vai falar para Arão como Arão deveria se apresentar diante de Deus. Se você voltar, não sei se você está com a Bíblia aberta ainda, mas eu marquei na Bíblia, mas não precisa procurar isso, senão você vai demorar. Em Levítico capítulo 16, Deus fala para Arão que ele tinha que pegar, né, 2 bodes. Um bode tinha que botar a mão sobre ele, confessar os pecados sobre ele. O outro tinha que matar. Pegava-se o sangue e entrava dentro do Santo do Santo, porque o tabernáculo era grande, que Deus mandou Moisés fazer. Tinha uma cortina que separava essa cortina. Os sacerdotes entravam lá dentro e a mão de Deus aparecia. Os sacerdotes podiam entrar dentro da cortina, que é um lugar chamado Santo do Santo, onde estava a Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos dentro, né? E tinha também o maná, tinha a vara de Arão que floresceu. Mas dentro dessa cortina o sacerdote podia entrar uma vez por ano só e com sangue. E eles matavam e tinham sacrifício pelo próprio sacerdote. O sacerdote matava um bezerro por ele, né? Um cordeiro. E tinha o sacrifício pelo povo também. Então o que o sacerdote fazia? Matava-se, sacrificava um animal, derramava o sangue, aleluia, e depois pegava um outro bode, né? Um outro animal, e colocava a mão sobre a cabeça dele, e era chamado bode expiatório. Daí que vem essa expressão, fulano ficou como bode expiatório, levou a culpa. Porque o bode expiatório, a ideia é que ele levasse a culpa, que ele era solto, né, e levava a culpa para o deserto. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Claro que isso é uma figura do sacrifício perfeito de Jesus, porque Jesus, aleluia, né, você confessou os seus pecados, ele te perdoou, aleluia. E ele não entrou num tabernáculo feito pela mão do homem, entrou no próprio céu para estar à direita de Deus intercedendo por nós. Quem pode dizer aleluia? Esse é o sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Esses sacerdotes tinham que fazer o sacrifício todo dia, sem parar, um após outro. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote envelhecia, né, morria, entrava outro, e não parava, porque o povo não parava de pecar, aleluia. Mas o sacrifício de Cristo foi um só, porque foi perfeito, aleluia. Não mais precisa você, né, matar animais, você não precisa fazer nada para ser perdoado, você precisa apenas crer. Na cruz Jesus vai dizer, está consumado, porque ele sabia e Deus sabia o que estava fazendo, e Jesus sabe que o seu sacrifício é completo, aleluia. Então Deus falou no livro de Levítico para que da forma que Arão tinha que fazer a expiação. O que é a expiação? É pagar pelos pecados. Matava seu animal para pagar o pecado. Só que esses sacrifícios não podiam apagar os pecados do povo, porque tinha que fazer continuamente. Porque se pagasse pecado, não precisava fazer de novo. Aleluia. E a prova que o sacrifício de Cristo é perfeito é que não precisa mais se sacrificar. Aleluia. Eu não preciso vir a Cristo, tá? E depois que eu estou em Cristo, eu tenho que buscar
Cristo de novo para você perdoar. Não, aleluia. Jesus não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Você já chegou em Cristo, perdoados são os teus pecados. O que aconteceu com a mulher adúltera? Muitas pessoas dizem, quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele falou para a mulher o quê? Aí é que está, eles esquecem o que Jesus fala. Jesus falou primeiro, perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. Aleluia. Ele não disse vai para ter perdão se você merecer. Ele falou, perdoados são os teus pecados, agora vai e não peques mais. Porque nós só podemos não pecar se nós já tivermos sido perdoados. Porque jamais poderemos deixar de pecar se não tivermos um dia sido perdoados. É por isso que tem gente que não foi restaurada, porque se não foi perdoado, não tem como parar de pecar. Porque a velha criatura ainda reina, mas uma vez que teu pecado foi perdoado, você vai ir e não vai pecar mais. Porque se você já foi perdoado, uma vez perdoado, você é nova criação. Aleluia! Quando a Bíblia diz que você é nova criatura, diz que você é nova criação, você foi criado de novo. Você é uma nova pessoa. Aleluia! Inclusive vai dizer, no livro de Hebreus, várias vezes a seguinte expressão, que nós chegamos não no Sinai, no Monte Sinai onde estava Moisés, na nuvem do trovão, nós chegamos em Sião, que é a universal assembleia dos primogênitos, escrito no céu, ao espírito do justo aperfeiçoado. Ou seja, se você tem um carro há 100 anos atrás, hoje em dia você olha para o mesmo carro, ele foi tão aperfeiçoado que agora já não precisa nem mais de motorista. Aleluia! A Bíblia fala então que o justo, ele é justo e aperfeiçoado. Você é como se fosse uma nova criatura, uma criatura de primeira categoria. As outras não foram aperfeiçoadas ainda. Aleluia! E uma vez que você é justo e aperfeiçoado, aleluia, você já está saindo do ponto de partida. Você não está indo alcançar a justiça, você já alcançou. Por que os judeus tropeçaram? Porque eles buscavam a lei da justiça, nunca alcançaram. Mas por que os gentios alcançaram? Porque creram pela fé. Quando você crê pela fé, você já recebe a justiça de Deus. Quem está entendendo de aleluia? Então tem muitas coisas que foram escritas em figuras. Aí Levítico vai falando que Arão tinha que fazer isso para expiar a culpa, tinha que matar animais para expiar. Expiar é ter perdoado os pecados. Jesus, ele fez a perfeita expiação ao morrer na cruz. Aleluia! E no texto, em Levítico vai dizer que ele tinha que pegar o incensário. Irmãos, eu fui estudar sobre incenso. Você sabe que Apocalipse 5 vai dizer que hoje você não queima mais incenso, porque o incenso é o quê? A oração dos santos. A Bíblia vai dizer que, Apocalipse 5 diz que a tua oração, ela sobe como incenso diante das narinas de Deus. Aleluia! Você não queima incenso, né? Porque quando nós éramos do mundo, falavam, né, que nós poderíamos acender incenso, que aquilo ali traz bons fluidos, boas energias. Então, mentira! O incenso hoje é teu glória, teu aleluia e tua oração. Aleluia! Mas não para por aí, irmãos. Deus, ele vai ensinar para Moisés, né, para fazer o incenso, como fazer o incenso, aleluia, em Levítico, capítulo 30, e ele vai falar o seguinte, olha, vocês vão fazer um incenso, aleluia. Como vai fazer o incenso? Levítico 30, verso 34, falou mais o Senhor a Moisés, toma especiarias, aleluia, aromáticas, toraque, a ônica e o gálbano, estas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso. Você vai misturar e vai fazer. Aí eu fui ver como é que fazia e o que significava cada coisa dessa, irmãos. Estoraque, ônica e gálbano. O estoraque era uma planta que você fazia uma incisão e ficava gotejando. Aleluia. De forma espontânea. Aleluia. Olha só os elementos do incenso, e tem que ter isso em você. Aleluia. A ônica era uma espécie de marisco que se pegava na profundeza do mar. Não sei como eles arrumaram isso no meio do deserto, mas provavelmente já trouxeram do Egito, né? Eles tinham que ofertar essas coisas para Deus para fazer isso. E o gálbano, ele tinha que pegar as folhas e queimar e moer, triturar e amassar. E o incenso, para misturar com essa especiaria, tinha que furar a determinada erva ou a planta e ficar escorrendo durante a noite toda. No outro dia de manhã buscava, vinha só para colher. Aleluia. E o que significa os elementos do incenso na vida do crente? O que isso tem a ver? Você já vai entender. Aleluia. É que
Essas especiarias, o estoraque, é uma seiva que vem de forma espontânea. Significa crente que ora de forma espontânea. Não precisa ninguém mandar ele orar. Não precisa ninguém falar, vai orar, aleluia. Ele está sempre, aleluia, deixando gotejar com lágrimas a sua oração como incenso diante de Deus de forma espontânea, aleluia. Outro elemento é a ônica, que é aquele que tem aquela ônica, né, uma arisco, uma espécie de concha que se pega na profundidade, e para estar aí o aroma tem que queimar, aleluia, o aroma suave e duradouro que faz desse marisco, né, ou dessa espécie de concha. Significa o crente que tem comunhão profunda com Deus, aleluia. E para extrair o aroma suave, muitas vezes ele é queimado pelo fogo da provação, aleluia. Mas no meio da provação, ele está mandando incenso para Deus, e chega diante de Deus com um cheiro de incenso suave. Quem pode dizer aleluia? E o outro elemento, aleluia, é o cálbano, que precisa queimar e moer. Muitas vezes está sendo moído, está sendo queimado. E diz também que tinha que pisar todas essas ervas. Muitas vezes ele está sendo pisado pelos outros, aleluia, está passando por tribulações tremendas, mas ainda assim o salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará, aleluia. Assim sendo, pegava-se essas ervas, inclusive, né, a seiva do incenso, né, durante a noite, passava-se a noite gotejando, aleluia, né, e de manhã vinha pegar. Crente que tem uma comunhão com Deus na madrugada, aleluia. No outro dia de manhã vinha pegar, mas a Bíblia diz que pegava-se porções iguais de todos, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais, e quando nos juntamos, cada um que tem esse elemento juntos, queimamos o incenso, e o incenso fica perfeito e sobe para Deus. Quem pode dizer aleluia? O incenso perfeito sobe para Deus, porque Deus pega de cada uma porção exatamente igual, e nenhuma porção é maior do que a outra, aleluia. Que maravilha, irmãos. E diz também que esse incenso, Deus disse, quem fizer igual incenso para si, para cheirar, essa alma morrerá. Aleluia. O incenso é exclusivo para Deus. O incenso é exclusivo para Deus. Não ore, não peça mais ninguém a não ser a Deus. Não se dobra o joelho para homens, não se dobra o joelho para pai de porco, né, que os outros chamam de pai de santo. Não se dobra o joelho para estátuas. Aleluia. Não queime esse incenso para ninguém, somente para Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, essas figuras, né, diz em Hebreus, essas coisas são figura das coisas que viriam, daquelas coisas que viriam, né, mais na frente. Aleluia. Deus vai falar então para Arão: pega, faz essa expiação, pega o incenso, enche o incensário. Olha o detalhe, pega o incensário, está lá em Levítico 16, depois você lê na sua casa, verso 11. Pega o incensário, pega o incenso, enche teu punho de incenso, enfia dentro da cortina do véu. Aleluia. Joga, bota lá sobre o aleluia. Olha aqui, aleluia. Tomará também incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, seus punhos cheios de incenso aromático, meterá dentro do véu e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, aleluia. Cobrirá o propiciatório de incenso. Ou seja, Deus fala para Arão: pega o incenso, enche tua mão, enche teu punho, que a Bíblia diz, enfia dentro do véu ali, e aleluia, com fogo do altar. Detalhe, se você voltar aqui, está no livro mesmo de Levítico, você vai ver, né, um pouco antes aqui, você vai ver que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram, porque eles ofereceram fogo estranho. Deixa eu voltar ainda mais um pouco. No capítulo 6 de Levítico, vai dizer que quando, né, Deus vai dar uma ordem como fazer as coisas, né, no tabernáculo, o serviço no santuário. Uma das coisas era o fogo que Deus ia fazer no altar. Esse fogo Deus acendeu e disse: olha, agora o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas os sacerdotes, eles têm a responsabilidade de toda manhã tirar cinza e colocar lenha, e não deixa o fogo se apagar. Aleluia. E este fogo que Deus um dia acendeu, né, este fogo não poderia se apagar. Quando fosse acender o incenso, tinha que pegar o fogo do altar, né? Esse fogo que Deus acendeu, e acender o incenso. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram oferecer incenso, mas pegaram um fogo estranho, não pegaram o fogo do altar, e Deus matou. O que significa isso hoje para nós? Aleluia. O que significa o fogo estranho? O crente, o salvo em Cristo Jesus, ele tem um fogo aceso por Deus dentro do seu coração, e este fogo cabe a você mantê-lo aceso.
aleluia, porque um dia o Senhor acendeu a chama do primeiro amor, o desejo de buscá-lo, o desejo de estar na presença, o desejo de ver a glória, o desejo de estar na casa do Senhor, aleluia, o desejo de morar na casa do Senhor, o desejo de estar na presença do Senhor, aleluia, esse desejo que o crente tem, que o fogo que é aceso, que diz a Bíblia em Lucas 24, que Jesus vinha no caminho de Emaús, e quando Jesus abria a palavra, ensinava acerca da palavra, Jesus falava dele mesmo para os discípulos. Já expliquei isso aqui, que ele não falou, olha aqui discípulos perdidos, sou eu, não, ele falou assim, olha como está escrito que convinha que Jesus padecesse, explicou, né, desde os profetas e Moisés na lei, o que estava escrito dele, ou seja, Jesus quis mostrar primeiro para os discípulos, ele na escritura, antes de aparecer para ele, né? Hoje eu estava falando com o Pablo falou, João foi um privilegiado que viu Jesus. Eu não quis falar isso para ele, que talvez fosse muito forte ainda, mas João não foi privilegiado, vou te falar porque ele teve maior responsabilidade, João do Apocalipse, porque ele viu Jesus na ilha de Patmos, aquela coisa toda, mas antes de ver Jesus, você tem que ver ele na palavra, aleluia, porque senão alguém poderia falar isso, fulano foi privilegiado, foi melhor do que nós porque viram Jesus, tudo bem, mas a fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir, aleluia. Então quanto mais você ouve acerca da palavra, mais fé você vai ter, mais firme numa rocha você vai estar, aleluia, né? Então Jesus, antes de você vê-lo, você vai ter que enxergar ele na palavra, é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo Jesus nos sacrifícios do Antigo Testamento, aleluia. Então eles pegavam, né, fogo do altar, aleluia, esse fogo tem que estar dentro de você, aleluia. Um crente, um salvo, ele tem um fogo no coração dele, aleluia, que dá vontade de falar de Jesus para todo mundo, aleluia, dá vontade de sair pregando para todo mundo, aleluia. Ele não pode ser um crente com fogo apagado, aleluia. E Jesus ainda disse, ainda que você estiver quase apagando, ele não apagará o pavio que fumega, aleluia, ele volta a acender. Mas o interessante é que ele pega, né, esse incenso e bota dentro do véu, aleluia. E a Bíblia diz em Hebreus, no próprio livro de Hebreus, aleluia, que, Hebreus capítulo 6, que nós temos uma esperança, né, em Cristo, e essa esperança é como âncora da alma, que vai até onde? Que penetra até o interior do véu, aonde Jesus Cristo está, à direita de Deus, sendo feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já expliquei sobre isso, não vou falar de novo sobre Melquisedeque, mas o que significa isso? Que hoje o teu incenso, ele não fica aqui, irmãos, aleluia, ele não fica dentro dessas quatro paredes, ele entra até o interior do véu, onde Jesus está, aleluia. Mas para isso acontecer, você não pode deixar o fogo apagar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe o fogo apagar no teu coração, irmão, aleluia. Muitos têm deixado já o fogo de Deus apagar no seu coração, e por isso não estão mais queimando, só tem cinza. Tem que remover a cinza velha e acender de novo, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E para voltar aqui para o livro de Hebreus, para encerrar, aleluia, eles faziam esse sacrifício, né, matavam os animais e fazia confissão sobre um bode chamado bode expiatório. Aquele bode se levava ali para o meio do deserto, né, simbolizando que Jesus é aquele que levou as suas culpas, aleluia. Então o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 10 diz aqui que eles faziam isso continuamente, aleluia, mas esse sacrifício é como se fosse a comemoração de pecados deles, porque não podiam perdoar pecados, então era uma comemoração de pecado, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que, verso 9, que Deus falou, tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, a primeira aliança não serviu para nada. É por isso que você vê religiões, mata a galinha, mata o bode, mata o porco, não serve para nada, aleluia, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Nós não estamos aqui lidando com judeus, né? Ninguém aqui é judeu, mas tem religiões assim, aleluia. Para ser perdoado do teu pecado, você tem que subir uma escadaria de joelho. Não, Jesus já pagou o preço pelo teu pecado, aleluia. O sacrifício de Jesus, aleluia, foi ele assumir o meu e o teu lugar na cruz, porque quem merecia a cruz éramos nós. E a Bíblia diz que aquele, que é Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Alguém vai dizer, você é pecador? Aí eu vou dizer, tudo bem, Jesus veio para o pecador, então Jesus veio para mim. Quem pode dizer aleluia? Aleluia! Você tem maldição? Aleluia! Não, porque Jesus já carregou na cruz as suas maldições. Aleluia! Não precisa você fazer corrente de quebra de maldições, tudo isso são sacrifícios. Aleluia! O sacrifício de Jesus é perfeito. Gálatas capítulo 3, verso 10, diz a Bíblia que Jesus Cristo se fez maldição por nós na cruz do madeiro, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus já se fez maldição por nós, para que nós fôssemos benditos. Aleluia! Olha a troca que Jesus fez. Aleluia! Jesus carregou a maldição, carregou o nosso pecado, e hoje Deus nos vê como justos e aperfeiçoados. Aleluia! Jesus na terra sempre ele falava Pai, né? Ele orava Pai, Pai, e Deus falava sempre, este é meu filho amado. Aleluia! Na cruz Jesus está carregando nosso pecado, e se entende que ali, por carregar nosso pecado, Deus o deixa por um minuto, por algum tempo, porque ele está em pecado, carregando nosso pecado. Então ele não chama mais Deus de Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, hein? Aleluia! O mundo chama Deus de Deus, né? Mas estão em pecado. Jesus chamou Deus de Pai, mas na hora que está carregando nosso pecado, ele chama o Pai de Deus. E agora, hoje, nós chamamos Deus de Pai, porque um dia Jesus chamou o Pai de Deus. Aleluia! Ou seja, você só chama Deus de Pai hoje, né? A Bíblia diz que o nosso espírito clama Abba Pai, que significa papai. O relacionamento é de pai para filho. Aleluia! Um pai jamais vai querer amaldiçoar o filho, pelo contrário, vai abençoar. E você só tem esse relacionamento de filho para pai, porque um dia Jesus, ele carregou o teu pecado. Em vez de chamar Deus de Pai, ele chamou Deus de Deus. Ou seja, por que ele chama Deus de Deus ali? Porque ele está carregando nosso pecado, nossa culpa. O mundo chama Deus de Deus. Aleluia! Mas o mundo está no pecado. Aleluia! Hoje você tem esse relacionamento com Deus, porque Deus um dia carregou a tua culpa. Então a expiação é isso. Para fechar aqui. Aleluia! E jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Ora, onde há remissão é perdão, guarde isso. Não há mais oblação, sacrifício pelo pecado. Aonde há perdão, não há mais sacrifício pelos pecados. Aleluia! Por isso que você vai ver mais na frente, nesse mesmo texto aqui, que se alguém pecar voluntariamente, depois de conhecer a verdade de Deus, não há mais sacrifício pelo seu pecado. Aleluia! Porque se alguém pecar voluntariamente, não adianta matar animais, não adianta mais sacrifícios. Aleluia! Porque uma vez que teu pecado foi perdoado, não há mais sacrifícios. Aleluia! Você precisa apenas crer. Aleluia! Porque se você crer, o texto vai dizer o seguinte: o que vai acontecer na vida daquele que crer? Você vai ter ousadia para entrar no santuário. O santuário não é isso aqui não. O santuário é o céu. Aleluia! Por onde que você vai entrar no santuário do céu? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia! E como é que ele fez isso? Ele rasgou o véu, que é a sua própria carne. Quando sua carne foi rasgada na cruz, aquele véu que só quem podia comparecer lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sacrifício de animais com sangue. Jesus é aquele que entrou no véu que é o céu, com sacrifício por nós. E diz a Bíblia que o sacerdote saía de lá de dentro, escuta isso, e voltava lá fora, e falava para o povo: perdoado foi o pecado de vocês, vou abençoar vocês, vocês estão abençoados, e abençoava o povo. Aleluia! Lembra que nós lemos no verso 28? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez para os que esperam para a sua salvação. O sacerdote sairá de dentro e falará: perdoados foram teus pecados. Aleluia! Assim também Cristo aparecerá de novo para aqueles que o esperam para a salvação. Quem está esperando Jesus para a salvação, ele vai aparecer novamente. Aleluia! Para aqueles cujos pecados já foram perdoados. Aleluia! E esse pecado, ele é perdoado não pelo mérito do homem, mas pelo mérito de Cristo.
Aleluia. Não é pelo muito eu orar, não é por eu jejuar, não é por eu vir na igreja, mas pelo mérito da cruz. Aleluia. Quando Ele perdoa os seus pecados, a Bíblia diz que dos teus pecados Ele já não lembrará mais. Foi isso que nós lemos aqui. Aleluia. Então chegamos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Como que você se achega para Deus? Não é com dúvida. Será que Deus vai me ouvir? Então ele não está salvo. Porque o salvo tem inteira certeza de fé. Qual é a inteira certeza de fé? Tendo o coração purificado da má consciência e tendo lavado o corpo com água limpa. O que significa isso? Lavado o corpo com água limpa. Sabe quem está falando isso aqui? Porque o sacerdote, quando matava um animal, aleluia, ele tinha que tirar as suas vestes santas, tomar um banho, lavar, e depois que ele se lavava, ele ia lá e abençoava o povo. A cada sacrifício tinha que se lavar, né? Aleluia. E aqui está dizendo que nós temos que ter o nosso corpo lavado. Que lavagem é essa? Aleluia. Jesus vai dizer: vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Aleluia. Quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos em João 13, ele vai dizer: vós já está limpo, menos um, que é Judas. Aleluia. Porque Judas andava com Jesus, mas jamais se converteu. Aleluia. O que é se converter? Dentro do seu coração, né? Por exemplo, quando uma vez pegaram muito dinheiro, muito perfume caro lá, e quebraram sobre Jesus, e valia um dinheiro alto, e falaram assim, Judas falou assim: podia ter pegado isso e dado para os pobres. E o texto diz embaixo, está escrito assim: ele disse isso, não que tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa. Ou seja, ele pensou, desperdiçou dinheiro, podia estar roubando esse dinheiro. Ou seja, ele estava com Jesus, andou com Jesus, viu o milagre de Jesus. Ninguém pode dizer que ele não era apóstolo, ele era apóstolo, um seguidor de perto do Cordeiro. Porém, aleluia, o mal estava dele. Aleluia. Então o mal, irmãos, está sempre conosco. Não sei se você sabe disso, porque você está nesse corpo. Aleluia. Então neste corpo, Paulo vai dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Aleluia. Porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Então não sou eu que faço, mas o mal que está em mim. Então ele vai dizer: miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, né? Assim, com a lei do pecado, né? Com esse corpo limpo eu sirvo a lei do pecado, mas em espírito eu sirvo a Deus. O que significa isso? O teu corpo está fadado à morte. Ele vai descer a sepultura porque ele está debaixo da lei do pecado. Então se você der vazão para ele, ele vai fazer só a vontade da carne. Aleluia. Paulo vai dizer também, né, em Gálatas 5: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Ambos se opõem um ao outro para que não façais a vontade de Deus. Ou seja, a carne, ela quer o pecado. O espírito quer Deus. Quem você está alimentando mais? Quem você alimenta mais é aquele que vai estar servindo a você. A carne para o pecado e para a morte, o espírito para a vida eterna. Aleluia. Se você, a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. O que faz pecar é a cobiça da carne. Aleluia. Então, para encerrar aqui, já estamos encerrando. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Aleluia. Não deixe o diabo colocar dúvida. Tenha certeza de fé. E por que muita gente não tem certeza de fé? A certeza de fé, ela só vem, irmão, aleluia, se você ouvir o evangelho da forma certa. Se você crer errado, você vai aprender errado. Se aprender errado, não tem como você chegar com certeza de fé. Aleluia. Quando aquela mulher, a própria mulher do jarro de nardo puro, aquele perfume, ela chega aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela é pecadora, e ela está beijando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com lágrimas, secando com o cabelo, beijando. E Simão estava na mesa com Jesus, e Simão pensa assim: se esse Jesus fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. E Jesus olha para ele e fala assim: Simão, vou te fazer uma pergunta. Havia dois homens que tinham um credor, que esses dois homens, um devia 50 dinheiro, o outro 500 dinheiro. E o credor falou assim: eu perdoo ambos. Quem você acha que vai amar mais? Aquele credor. E Simão diz: eu tenho para mim aquele que foi perdoado mais.
E Jesus disse para Simão: disseste bem, porque eu entrei na tua casa, não me deste ósculo, que é beijo santo, mas essa mulher não para de beijar no pé. Aleluia. Você não fez nada para mim, olha o que essa mulher está fazendo, porque por isso é que ela me ama muito, porque os seus muitos pecados foram perdoados, porque aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que é muito perdoado, mais vai amar. Como que você sabe se alguém ama Jesus? É porque ele foi muito perdoado. Aleluia. Agora aquela pessoa que fala assim: eu não fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa, ela não ama Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa é muito pecadora, como foi o meu caso, aleluia, e Jesus perdoa muito ela, aleluia, ela mais vai amar Jesus. Aleluia. Se você não ama Jesus muito, aleluia, significa que você não foi perdoado. Quem é perdoado ama Jesus. Aleluia. Quem é perdoado ama Jesus. Aleluia. E se você ama, você quer estar perto. E se você ama, aleluia, você quer mais dele. Aleluia. Se você ama, saiba de uma coisa também. Você ama porque ele te amou primeiro, né? A Bíblia diz que nós amamos porque ele amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, Jesus, ele não é... Nós podemos comparar até nesse aspecto com a gente. Você de repente tem muitos amigos, mas pouquíssimos amigos de verdade. Aleluia. Jesus tem muitos e ele chama todos de amigos. Ele chamou até Judas de amigo, mas nem todos são amigos dele. Então eu posso concluir que na face da terra inteira existem poucos amigos de verdade de Jesus, porque ele é amigo de todos, mas nem todos são amigos dele. Aleluia. Então se você for amigo dele verdadeiramente, ele já é teu amigo, e ele vai estar contigo, e você vai ter comunhão com ele. Quem pode dizer aleluia? E esta comunhão será grande, porque muito você foi perdoado. Aleluia. Paulo vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, e ele vai dizer, dos quais eu sou o principal. Mas qual era o pecado de Paulo? Paulo não roubava, não matava, não traficava, não bebia. Ele era um religioso. Ele era um judeu. Ele se achava que não precisava de Deus, que ele já tinha Deus, ele já acreditava em Deus, ele precisava de Jesus. Tem gente que é assim: eu já acredito em Deus, eu não preciso de igreja, aleluia. O pior pecador é aquele que rejeita o sacrifício de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Então, amados irmãos, chegue com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Porque escuta isso, o que é isso? Coração purificado da má consciência, já vou encerrar aqui. Significa o seguinte: Deus deu para nós uma coisa chamada consciência. Mesmo que você faça o que for, se você foi perdoado, aleluia, né? Não vai ter aquele peso na sua consciência. Porque mesmo que a pessoa faça o que for, né? Se ela pecou, não precisa nem o pastor falar nada, não precisa você nem na igreja, a consciência vai estar acusando. Aleluia. Mas quando você chega com inteira certeza de fé e tendo o coração purificado da má consciência. Por que teu coração foi purificado da má consciência? Porque os teus pecados já foram pagos o preço, já foi feita a remissão, e nós estamos então salvos, lavados e remidos. Remidos significa pagar, foi pago o preço pelo teu pecado. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Já não resta mais sacrifício.